faltou alguns irmãos, mas Deus sabe, né, a causa. Mas o Senhor nos trouxe aqui para adorar e exaltar aquele que reina, aquele que vive. Mateus capítulo 24 e o verso 37. Amém ou amém? Está fácil encontrar aí, fica entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Glória a Deus, uma dica muito boa, né? Fica entre Gênesis e Apocalipse. Assim. Vamos ler? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia e bebia, casava e se dava-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. Pai Santo, fala conosco nesta noite. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Que nesta noite, Espírito Santo de Deus, fala o meu coração, fala no coração da Tua igreja. Aqueles que estão ouvindo, Pai, pelas redes sociais, que essa palavra, Pai, pode ser bênção na vida dos Teus filhos. E que eu te peço em nome de Jesus, tá? Glorificando o nome do Senhor. Queridos, aqui conta algo muito interessante. A Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar que toda vez que Jesus, toda vez que Deus, Ele quer prevenir o teu povo, Ele avisa os teus servos de alguma forma. E quem não conhece a história de Noé, quem não conhece essa grande história que foi marcado pelo dilúvio, e aqui a Bíblia fala que Deus levantou Noé como profeta para pregar a palavra de Deus. E Noé avisando o povo sobre o dilúvio que iria acontecer. 120 anos, quando Deus fala para Noé construir uma arca, cerca de 120 anos trabalhando em prol de livrar aqueles do grande dilúvio. Mas nós entendemos que toda a vida o povo não tem dado crédito àquilo que os profetas de Deus diz, aquilo que Deus está dizendo. Toda a vida o povo tem tampado seus ouvidos para não ouvir aquilo que Deus tem para a nação. Mas a Bíblia fala que essa história que Noé se preparou, fez a arca, e passou-se o tempo. A Bíblia fala que veio o grande dilúvio, 40 dias e 40 noites de chuvas intensas. E a Bíblia fala que a família de Noé agora entra na arca, alguns animais, e a arca foi fechada para o lado de dentro, aonde ninguém poderia mais abrir a arca para entrar dentro da arca. E a chuva, o dilúvio veio sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que não foi por falta de aviso, não foi por falta de Noé pregar, não foi por falta de Noé avisar. E quantos vão perder a salvação? Não é por causa que foi avisado, mas o evangelho está sendo pregado. Deus está falando, mas o povo não quer ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia fala que então ali foi salva a família de Noé, alguns animais, e todo aquele povo pereceu, morreu.
E aqui em Mateus, algo muito interessante que nós lemos, como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Aqui no livro de Mateus, o próprio Jesus está dizendo: olha, vocês viram os dias anteriores, vocês viram como aconteceu o dilúvio, o povo se festejava, o povo comia, o povo se casava, o povo festejava para todo lado, o povo se dava em casamento. Mas Jesus está dizendo: olha, vai ser da mesma forma. O povo está se festejando, o povo está fazendo tudo sobre a terra, está desprevenido. O povo tem dado ouvido a todas as coisas terrenas, mas quando o Filho do Homem vier, são poucos que vão estar preparados para entrar no reino dos céus. E aqui diz no 39: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo: muitos vão ficar despercebidos, muitos vão ficar focados no dinheiro, na fama, muitos vão ficar focados nas coisas terrenas, materiais, muitos vão ficar despercebidos porque está atolado nas coisas que não são espirituais e esqueceram das coisas de Deus. E quando Jesus vier à igreja, vai ficar. Quando Jesus vier buscar a igreja, vai ficar despercebido. Olha, por que eu não dei ouvido? Por que eu não ouvi o meu irmão quando pregava? Porque eu não ouvi aquele que vinha aqui falar de Jesus para mim? Porque eu não dei ouvido ao meu pai? Porque eu não dei ouvido à minha mãe? Agora é tarde. A porta da arca se fechou. E quando a porta da arca fecha, não tem mais esperança. Mas enquanto a porta estiver aberta, irmão, há uma esperança para a nação, há esperança para aqueles que estão perdidos. Por isso que Jesus está dizendo, para que ninguém possa ficar despercebido para aquele grande dia. E algo interessante, o tema dessa mensagem: atentos para o fim dos tempos. E nós ficamos atentos para o fim dos tempos. Poucos se preocupam com o fim dos tempos, irmãos. Poucos se preocupam com a vinda vindoura de Jesus. As pessoas estão despercebidas de uma tal forma que não estão mais se preocupando com as coisas do céu. Mas há uma grande consequência para aqueles que não preocupam com as coisas do céu. Deus está avisando todos os dias. Noé era chamado de louco. Noé recebia vários nomes. Esse homem é doido, nunca choveu, nunca caiu água. Esse homem é retardado, está falando que vai chover. Que a Bíblia fala que a pregação é loucura para os homens, mas é sabedoria para Deus. Às vezes as pessoas nos acham loucos de falar do Evangelho. Às vezes as pessoas nos acham loucos de falar que Jesus vai voltar. Você é louco. Deus, quando os meus pais eram vivos, meus avós, meus bisavós falavam que Jesus está voltando, e Jesus nunca voltou. Não é assim que as pessoas falam? Mesma coisa do dilúvio, não vai chover, nunca choveu. E de repente Jesus pode vir e buscar a sua noiva. Amós 3:7 vai dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Deus vai revelar os segredos dele para nós. Tudo que vier acontecer sobre esta nação,
O Senhor está falando de alguma forma. Você está vendo isso aqui? Isso já é um aviso. Você não pode entrar para comprar, não é verdade? Sem uma máscara. Conforme o ambiente que você chegar, você é barrado. Seu dinheiro não vale nada se você não tiver com essa máscara. Mesmo que ele perde uma venda ali de 100, 200, 300 mil reais, mas tem lugar que você não entra sem a máscara. Isso já é uma preparação. E quando o chip vier, quem não tiver o chip, não compra, não vende. Isso tudo que está acontecendo já está trabalhando no psicológico do homem, para preparar para os finais do tempo, porque a aceitação vai ser a aceitação mais fácil. Agora está criando a moeda, irmãos, virtual. E agora qual vai ser a desculpa? Que o dinheiro contamina muito, passa em mão em mão. Por isso que nós temos que criar essa moeda digital. Será que nós não estamos percebendo que nós já estamos vivendo, que alguma coisa já está nos dizendo que já estamos nos finais dos tempos? Que essa doença que foi alastrada na nação inteira era para começar uma nova ação sobre um novo tempo, que viria o final do tempo. Será que nós não estamos percebendo que Jesus está cada dia mais próximo? A televisão já começou a anunciar nova onda, porque eles precisam trabalhar. E aqui nós entendemos que na palavra de Deus, quando nós lemos essa palavra, que toda a vida existia homens desobedientes a Deus. Primeiro Adão desobedeceu a Deus. Você vê a desobediência do homem, Deus do princípio. Adão não podia tocar no fruto, na árvore da ciência. Mas Adão vai lá e toca. Desobedece a Deus, uma lei, uma regra. O homem sempre quebrando regras. A Bíblia vai dizer algo muito interessante aqui em Tiago, capítulo 3, verso 3. Timóteo, saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo que nesses últimos dias viriam esses tipos de pessoas, pessoas ingratas, desobedientes, irreconciliáveis, egoístas, pessoas que não respeitam ninguém, não têm temor a Deus, pessoas que amam só o prazer, só as coisas terrenas que traz prazer. E nós estamos vivendo nessa nação, vendo pessoas desta forma, pessoas que infelizmente não quer saber das coisas de Deus, mas só quer brigar para o poder, pelo dinheiro. Pessoas que não pensam em tirar uma vida de uma pessoa para ter poder, não pensa passar nem um segundo, passar por cima de alguém para conquistar aquilo que ele quer. Não importa. São pessoas que são cruéis, pessoas sem piedade. A Bíblia fala que tem a cara de piedade, mas por detrás, irmãos, são pessoas cruéis, pessoas más. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que estar com Cristo todos os momentos,
Então, apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, para que Timóteo afaste dessas pessoas, que Timóteo não se engana com essas pessoas. E às vezes nós temos que pedir a Deus também discernimento a Deus, para que nós não venhamos ser enganados por essas pessoas. Tem ovelha, tem lobo vestido de ovelha. Tem muito lobo vestido de ovelhas. Você olha, aparentemente é uma ovelha, mas as suas ações são de lobo. A Bíblia fala que nos últimos dias virão falsos profetas, falsos doutores, falsos pastores. Virão todo esse tipo de pessoas para arrancar lã das ovelhas. A Bíblia fala, para sugar tudo que as ovelhas têm. Nós vemos aí que já tem essas pessoas. A Bíblia fala que ia fazer negócio das pessoas. É por isso que nós temos que vigiar em todo tempo. Em João capítulo 8, disse-lhe Jesus: se Deus fosse pai de vocês, vocês amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus está dizendo para o povo: olha, se eu fosse pai de vocês, vocês me amariam. Se eu fosse pai de vocês, vocês me abraçariam, ouvir a minha voz, me seguiria. É assim. E no 44 diz: vocês pertencem ao diabo. O diabo quer realizar os desejos dele, e ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois o mentiroso é o pai da mentira. Então está dizendo que essa classe de pessoas que disse que ama a Deus, mas na verdade ama os prazeres do mundo. A Bíblia fala que Jesus não é o pai deles, mas Jesus está dizendo: vocês pertencem ao seu pai, que é Satanás, que é o diabo, porque vocês têm vivido para fazer os prazeres de Satanás. Jesus não amaciava ninguém. Jesus era verdadeiro. Vocês estão dizendo que me ama, mas vocês estão vivendo no pecado. Você está dizendo que me ama, mas não nega a si mesmo e não toma a sua cruz e não me segue. Vocês estão dizendo que me ama, mas não consegue largar a mentira, está mentindo que nem Satanás. Então, se vocês me amariam, vocês não praticavam essas coisas. É isso que Jesus estava dizendo naquele momento. 47. E aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quando a palavra de Deus está sendo pregada e é rejeitada, quando a palavra de Deus está pregada e as pessoas estão zombando, é porque não pertence a Deus. É porque não faz parte do reino de Deus. São pessoas ingratas, egoístas. Mas quando aquelas pessoas que vai até o Pai, renuncia e obedece, aquelas pessoas que amam Jesus, elas sabem que ela tem que negar a si mesma, tomar a cruz e seguir a Jesus. Essas pessoas realmente amam a Cristo. Quando você deixa o seu lar e vem para a igreja adorar o Senhor, quando você deixa as coisas que te prendem lá fora e vem para a casa do Senhor, você está mostrando que você ama a Cristo Jesus, que você quer estar perto de Jesus. Quando nós estamos dispostos a fazer as coisas de Deus, nós estamos provando que nós amamos mais as coisas de Deus do que as coisas da carne, do que as coisas do mundo. Porque
porque nós queremos estar perto de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Muitos não dão ouvidos, irmão, à palavra de Jesus. Eles nem acreditam na palavra de Jesus. Olha aqui, quando nós voltamos aqui na Bíblia, Noé, eles faziam chacota de Noé. Chamava Noé de louco. Todo servo de Deus que prega a palavra de Deus, todo servo de Deus que anda fora das coisas erradas, prepara que pessoas vão fazer chacota, pessoas vão te chamar de louco, pessoas vão te chamar de doido, pessoas vão te criticar, pessoas vão de todas as formas levantar contra a tua vida, porque o Evangelho é isso. Apóstolo Paulo, que o Evangelho é padecer com Cristo. Então muitos vão levantar quando você realmente dizer: eu sou um cristão, eu faço parte do Evangelho. E nesse momento o mundo vai revoltar contra nós. Jesus também foi chamado de demônio, acusou Jesus de malfeitor, chamou Jesus de Beelzebub, e Jesus curava em nome dos príncipes dos demônios. Até Jesus, esses homens cruéis, os próprios judeus, os fariseus, criticaram Jesus. E quem é nós para não ser criticado? Quem é nós para que o mundo não levanta contra nós? A Bíblia fala que são filhos da desobediência, filhos que não respeitam nem Deus, nem os pais, nem ninguém. São pessoas cruéis. Os sinais dos finais dos tempos, irmãos, nós estamos vendo. O número de divórcio se aumentou. Pessoas deixando seus lares, se separando. Pessoas casando 2, 3, 4 vezes. As pessoas hoje mais não querem se casar, não quer mais compromisso. Você não vê mais os jovens de hoje se preparando para o futuro, para o casamento. Somente farra, droga, só coisas erradas. E nós estamos vendo que cada dia o fim se aproxima. E nós vemos aqui que cada dia cresce, irmãos, a ganância. Finais dos tempos, nós estamos vendo a ganância se crescer. Quem tem mais, quer mais. Não é satisfeito com o que tem, quanto mais tem, mais quer. Pessoa pode estar chegando aos 90 anos, ainda está com aquela ganância. Eu tenho que ter, nem desfrutar, não desfruta, mas só quer ter. Não quer perder o poder, porque está crescendo a cada dia cresce mais a ganância. Sabe por quê? O espírito da cobiça tem entrado no mundo de uma forma, e o espírito da ganância e da cobiça tem tirado às vezes as pessoas do foco de Deus. E aqui nós vemos que esse espírito da cobiça, quando nós vamos ver, tomando o mundo inteiro cada dia mais, nós vemos que as pessoas cobiçam as coisas dos outros. As pessoas não estão satisfeitas com aquilo que tem. Você já viu? O cara tem uma horta em casa, mas está de olho na horta do vizinho. O cabra tem algo, mas está de olho em algo de alguém.
E o mundo está dessa forma, pessoas cobiçando, pessoas querendo tudo que é da outra pessoa, pessoas que não estão valorizando aquilo que Deus tem para ele, mas é que é mais, cobiçando mais, cobiçando mais. Isso é o finais dos tempos. Olha Nabote, a vinha de Nabote. Acabe queria, mas era herança de Nabote, ele não podia dar a vinha. O que Jezabel faz? Prepara a morte de Nabote para tomar a vinha dele. Tem pessoas cruéis, quando não conseguem, eles tentam o mal para conquistar de qualquer jeito. Você já viu aquele jeitinho brasileiro? Mas eu tenho que conseguir de qualquer forma, nem que seja de forma errada, para matar alguém, prejudicar alguém, para fazer o mal, mas aquilo tem que ser meu. E o mundo está cheio dessas coisas, e nós vemos que tudo está crescendo nos finais dos tempos. O pecado tem se alastrado, a sensualidade tem entrado, tem invadido o mundo. O maior vírus não é, irmãos, coronavírus, não. O maior vírus desse mundo é o pecado. É pelo pecado que a nação está sendo destruída cada dia. E outra coisa aqui, a divisão, irmãos. Nós vemos a divisão, a Bíblia fala que ia ter reino contra reino. Nós vemos nos dias de hoje, igreja competindo com igreja. Se fulano traz um pregador de renome, o outro quer trazer também para dar embora. Se o cara traz uma cantora, quer trazer outra cantora também igual para dar embora. Parece, irmãos, que o altar está sendo lugar para ter estrelas. O reino não pode ser dividido. Lá no céu não vai ser dividido. E aqui na terra tem igreja querendo competir uma com as outras, disputando uma com as outras, querendo destacar mais do que a outra, querendo pôr a placa mais importante do que o povo de Deus. Se a placa fosse importante, ficava do lado de dentro, não do lado de fora. Pessoas são mais importantes do que placa, do que títulos. O reino de Deus é com pessoas, com igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lá no céu não existe placa de igreja, lá existe um povo só. Lá no céu não existe títulos, mas existe um povo só. Quem está entendendo nessa noite? Os escândalos têm se aumentado dentro das igrejas. Isso já é finais dos tempos, que a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriar. O escândalo tem entrado dentro das igrejas, tem deixado entrar de todas as formas. Pastores que se casam 3, 4 vezes, está na frente da obra. Pessoas que infelizmente não cuidam da família. A Bíblia fala que aquele que não cuida da sua família, pior do que o ímpio, já negou a fé, estão na frente das coisas de Deus, e não dá conta de cuidar nem da sua própria família, da sua casa. Nós estamos vivendo esse momento que é o finais dos tempos. Os escândalos têm chegado, irmãos. 2 Pedro 2:21, nós já quase acabando. 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si a mesmos repentina da perdição. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já largo tempo não será tarde a sentença da sua perdição.
não dormir. 2 Pedro 2:1. Nós estamos vivendo nesse tempo falsos profetas profetizando em nome de Jesus, quando Jesus não está falando, Jesus está calado. Falsos profetas profetizando: olha, se você trazer aqui no altar R$2.000, Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro. Deus não quer isso. Deus não faz barganha com ninguém. Se você comprar a vassoura ungida, Deus vai te prosperar. Se você comprar esse tijolinho que está aqui por R$1.000, sua casa própria o ano que vem, sai. Deus não quer isso, irmãos. Deus não é Deus de barganha. Deus não troca favores com ninguém. E tem muitos por aí que infelizmente estão dessa forma, achando que o Evangelho de Cristo é para barganha. Quantos pastores estão andando em carro de luxo e as suas ovelhas custando vir de a pé para a igreja, porque está arrancando a lã das ovelhas? Quantos pastores estão morando em mansões e as suas ovelhas custando pagar uma conta de água e de luz? São pessoas cruéis, pessoas que não vê. O irmão precisa ser ajudado, enquanto ele só enriquece, só quer a cobiça. Isso não é o evangelho que Deus tem para nós, não. A Bíblia fala que Jesus não tinha nem na onde reclinar a cabeça. Não é pecado o pastor ser próspero, não. É pecado ele querer cada dia se enriquecer com a igreja e não olhar para a vida dos irmãos, o que os irmãos precisam, o que está passando necessidade. Essa igreja precisa ajudar alguém. Nós somos uma igreja, e a Bíblia fala que a igreja tem que ter tudo em comum. Se nós precisar abençoar um ao outro, nós temos que abençoar. Se nós tiver condições de abençoar um ao outro, nós temos que abençoar. Não é assim que a primeira igreja fazia? Não era assim que o povo se fazia quando reunia, repartia o pão com todo mundo? Ninguém passava necessidade, porque todo mundo sabia a necessidade de um e de outro para abençoar. Nós temos que viver esse tempo. Vamos concluir? E aqui, irmãos, que nós podemos ver em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A única coisa que nós temos que guardar é a coroa, que é a nossa salvação. A única coisa que nos resta, irmãos, é estar preparado para aquele grande dia. A arca está quase se fechando. A porta da arca está quase se fechando. Jesus está dando uma oportunidade. Jesus está há mais de 2000 anos, a palavra dele aqui sendo pregada. De alguma forma avisando para o povo, mas o povo não quer ouvir. E vai chegar o tempo, irmãos, que Jesus vai voltar e vai pegar despercebidos. Porque Jesus tem pressa, Jesus está às portas, Ele está vindo. Ele diz que Ele vem como um ladrão, não sabe a hora. Um dia Ele virá para buscar a igreja do Senhor. Então se prepara, fica preparado. Não perca a sua salvação por nada, não desvie o seu olhar por nada, não se apega em nada dessa terra. Desfruta aquilo que Deus te dá, mas não se apega, porque o melhor é o reino de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, fica de pé. Quero orar pela sua vida. Que essa palavra nessa noite vem falar conosco. Pai Santo, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor, Pai,
nos dá força para aguentar até o final, perseverando para não perder aquilo, Pai, que é a nossa salvação, aquilo que é de bem maior para as nossas vidas. Pai Santo, Pai amado, que os teus filhos que estão aqui nessa noite, o Senhor venha abençoar de uma tal forma, que o Senhor venha em nome de Jesus, ó Pai, prosperar os teus filhos, pela obediência, que nós não venhamos fazer barganhas, porque o Senhor não é Deus de barganhas, o Senhor é o Deus Pai, que abençoa os filhos, quando obedecem na palavra. E nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui porque nós obedecemos a Tua palavra. Deus, como foi nos dias de Noé, Jesus, nós vimos, ó Pai, nos dias anteriores, o Senhor tem avisado o povo. Jesus, o Senhor também tem avisado nesses dias, da Tua vinda para buscar a igreja, que nós ficamos firmes, que nós ficamos, ó Pai, sóbrios sobre essa terra, que nós não viemos, ó Pai, ser enganados por palavras fingidas, por falso evangelho, falsos doutores, mas que nós podemos, ó Pai, ter a essência na nossa vida, do Teu Espírito Santo. Nos guia, ó Pai, com a Tua palavra, nos guia nessa noite com a Tua verdade, não deixa nós olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós, ó Pai, seguimos para o Teu alvo, que nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor vem nos dar a direção certa, é o que nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Nos leva, Senhor, também debaixo da Tua mão poderosa, livrando da bala perdida, do homem sanguinário nessa noite. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória.